essa palestra de hoje, o objetivo ela está integrado dentro de um projeto de pesquisa que nós temos, Direito e Sociedade, que é a ideia de trazer, aproximar a universidade, essas palestras no âmbito universitário da sociedade de uma maneira geral, e todo mês a gente faz um convite a um convidado, traz um convidado sobre um tema. Normalmente é um tema que foge da dogmática tradicional de dentro de sala de aula, né? E se realiza às sextas-feiras, 16h, mas excepcionalmente, em função do horário do professor Harbley, a gente está realizando aqui no horário da noite, né? E também com apoio da realização do nosso grupo de pesquisa, que é Estado, Direito e Economia, que focamos no tema de desenvolvimento econômico e direitos fundamentais, então nós trazemos esses diversos temas. O tema que foi vindo agora, do Harbley, é um tema que, de certa forma, ele até foge dessa questão da pesquisa e desenvolvimento econômico, ele é mais dogmático, mas é um tema altamente essencial dentro da questão dos direitos fundamentais. E aqui nós vamos ver por quê. Ele não fica só voltado para a área de processual, do processo fiscal, mas tem muito a ver com os objetivos constitucionais e com os direitos fundamentais. Inclusive, não é? Meu amigo vai falar, o Harbley, sobre o objetivo principal do processo, que é o interesse público, a ideia da concretização dos direitos fundamentais e o controle dentro da administração pública. O convidado, aqui, como eu já falei inicialmente, tem a presença do Neto Carvalho, que vai contribuir bastante. Pode intervir à vontade, viu, Neto? O Francisco Moreira também, que fazem parte do nosso tribunal de recursos aqui do estado do Piauí, já tem uma experiência no fisco mais do que eu, há anos aí, é meu professor, os dois, então podem ajudar bastante. O Harbley, ele é de Brasília, vou ler aqui um pouquinho, viu, Harbley, um resumo do seu currículo, porque o currículo do nosso querido Harbley foi meu colega de mestrado em Brasília, e eu tive esse privilégio de conhecê-lo e tive uma recepção fantástica lá no mestrado na época, e fazendo parte do mesmo grupo de pesquisa, né, Harbley, junto com o professor Sabo, Eduardo Sabo, nosso grande amigo e referência. Então, o Harbley, ele assim como eu também, nós somos auditores, o Neto e o Francisco Moreira somos auditores do estado do Piauí, o Harbley é auditor fiscal do Distrito Federal, assessor especial da Assessoria Jurídico-Legislativa da Secretaria de Economia do Distrito Federal, foi conselheiro por muitos anos e presidente, como nós já falamos, do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais, o TARF do Distrito Federal, mestre em Direito Internacional Econômico, pós-graduado em Direito Tributário, possui graduação em Direito, Administração e Agronomia, e é professor dos cursos de pós-graduação, especialização aí em Brasília e graduação de Direito, e faz essa cruzada dentro do processo administrativo, que ele tem uma obra. Eu, infelizmente, não tenho o novo livro dele, que é sobre processo administrativo fiscal, mas o que eu tenho é esse, o antigo, né? Mas é um livro que trata sobre prescrição e decadência, e eu utilizo bastante em sala de aula, os alunos sabem, porque ele traz diversos exemplos práticos, que eu acho que o interessante é isso, traz o exemplo, a experiência da questão dogmática para a questão prática, traz justamente a experiência que ele tem. Então, Harbley, feitas essas apresentações iniciais, lhe dou a palavra para você começar a fazer sua exposição. Se precisar, você queria compartilhar, tu pode compartilhar, tem aí compartilhar os slides, você tem aí uma funçãozinha, tu pode fazer esse compartilhamento. Perfeitamente, já compartilhei aí, ó, tá do ladinho, tranquilo, estão vendo? Mas, pessoal, boa noite para todos. Inicialmente, obrigado pelo convite, Leandro, ok? É um prazer estar aqui compartilhando com o presidente Neto, com outras pessoas aqui, alguns alunos meus eu já vi que entraram aqui também, e devagarinho as pessoas vão entrando, né? E vão se acomodando e verificando aqui.
Este assunto, realmente, ele tem alguns pontos polêmicos. Eu trabalho há muito tempo, então, falando um pouquinho de mim, eu estou na Secretaria de Fazenda em julho, agora fez 25 anos, né? É um tempo que alguns aqui, provavelmente alunos, nem tinham nascido ainda, e eu, desses 25 anos, pelo menos uns 23 anos, eu trabalhei na área mais de tributação, como tem também aí na secretaria de vocês também, consulta, julgamento, essa parte toda, mais tributária interna, como se fala, né? Fiscalização eu fui, mas foi menos. E daí, os últimos anos, eu fiquei no tribunal, por 9 anos eu fiquei lá, e agora mudou a legislação em 2011 para cá, então 3 anos renováveis por 3 aí tem que sair. Então, o mandato terminou há 2 anos atrás, então você tem que ficar pelo menos um período de 3 anos. Cada estado tem suas legislações que a gente vai verificar aqui, ok? Eu estou colocando um pouquinho esse slide para facilitar só até o andar dos senhores aqui, como é que a gente vai fazer, então tem esse momento aqui, e eu já no início eu coloco 13 pontos ou 13 indagações que a gente vai tratar aqui. Com certeza, senhores, cada item deste, se a gente quisesse aprofundar, dá para fazer 2 horas. Então, eu falei com o Guilherme que a ideia é jogar, provocar, e aí quem tem mais interesse correr atrás, e assim exatamente. Ok, senhores? Então, a gente não vai esgotar o tema aqui, com certeza, nem tem como, e todos esses temas eu trato neste livro, e muito mais, nesses que eu coloco ali, nesses assuntos aí. Então, eu vou falar que se cada ente tributante tem a sua legislação sobre o processo, para que serve o processo administrativo, o que se busca nele, como que começa para quem está iniciando, porque tem gente que está aqui na Fazenda, mas tem alunos que estão ainda começando nessa área. Então, explicar um pouquinho se é obrigatório ter essa segunda instância, o tribunal, o conselho, no federal, o CARF, há prazo para terminar esse processo administrativo, vai ficar eterno lá, demorando e tal, se há decadência ou prescrição também no processo administrativo, fiscal, como é que se conta agora, ou como é que está se contando os prazos processuais depois que o CPC veio e alterou algumas regras? E aí, como é que funciona em cada estado? Como é que está aí? Como é que está no DF e tal? Revisão de ofício do lançamento pelo órgão julgador. Então, na primeira instância, de ofício, ou no conselho, pode de ofício mudar um lançamento? Há controle de constitucionalidade no processo administrativo fiscal? Como o contribuinte é intimado em suas decisões? E como se dá a intervenção dele também no processo? Ele precisa de advogado, essas coisas aí. E, ultimamente, em que momento também ocorre representação fiscal lá no Ministério Público, se acaso tem algum crime tributário, coisa assim. Então, mais ou menos, senhor, vai ser esses temas aqui. Podemos alongar um pouco mais ou menos, dependendo do assunto, e outros temas que também quiserem colocar. Ok? Então, está mais ou menos definido, Liane? Seria mais ou menos isso. São os pontos realmente mais interessantes, né? Na verdade, você não tem como abordar praticamente tudo, mas se conseguir focar nisso aí, já está perfeito. E para não ficar muito cansativo, então essa participação é legal. Se tiver uma pergunta também no meio que alguém queira levantar... Eu esqueci de falar. Se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre o assunto, você pode escrever no chat e fazer a pergunta. O Neto Carvalho e o Moreira, que são do nosso conselho, se quiser intervir, falar e contribuir também, fica à vontade, viu, meus colegas? Tipo assim, se quiserem na hora ou depois no final, vocês que mandam. E eu vou deixar, ele vai fazer essa apresentação, né? E para essas outras perguntas no chat, eu vou deixar uns 30 minutos para você fazer essa interação. Se preciso for, perfeitamente, tá bom? Beleza? Então, a gente vai colocando aqui sem pressa, assim. Então, senhores, como já falou até o professor ali, eu tenho este livro, Curso de Processo Administrativo Fiscal, que eu lancei agora, no final do ano passado, né? Está na primeira edição aqui. Então, isso aqui é mais teoria e práticas nesta parte do processo administrativo, um pouco de direito tributário também no início, e aí eu coloco as decisões do tribunal relacionadas a isso. E o outro livro também, que ele já comentou que ele tem, da época aí, ele é 2014,
eu só tenho no e-book, não tem mais, já está esgotado, era para correr atrás, para atualizar em algumas coisinhas que mudou, pouca coisa tal, mas não deu tempo ainda, deixei correndo. Tenho também um artigo publicado num livro, Processo Administrativo, Aspectos Polêmicos e Relevantes, tratam desse mais alguns, né? Que foi lá em São Paulo, que a gente todo ano eu participava, né, que está tendo agora, essa semana, que é o encontro dos municípios lá. Então, todo ano tem, todo ano não, agora por causa da pandemia, então atrapalhou um pouquinho. Então, eu participei uns 5 anos seguidos, esse ano não, por causa da pandemia, e daí está online, é o Alberto Macedo, um dos que organizam aquilo lá, então, muito interessante aquele encontro dos municipais, ok, senhores? Mas tá ali. Bom, vamos lá, então, processos administrativo fiscal, aspectos polêmicos e relevantes. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que cada ente da nossa federação tem o seu processo administrativo fiscal. E aí já pode falar, poxa, mas então tem muita legislação. Realmente, a União tem a sua, os estados têm o seu e os municípios também. Tem algumas coisas parecidas, dependendo. Então, cada estado, no nosso caso aqui, tem as suas peculiaridades que pode divergir de um de outro. Então, quem for advogar nesta parte aqui tem que tomar muito cuidado para ver como é que é a legislação de cada estado, ok? Então, cada um tem suas normas. Em 2014, teve um projeto de lei complementar, o PLP 391/2014, que estabelece normas gerais de processo administrativo fiscal. Eu até participei das audiências públicas aqui no Congresso Nacional, e era até urgentíssimo, né? Daí, bem do momento, pintou aquele problema do impeachment da presidente Dilma, e daí esqueceu-se, até hoje não se mexeu mais. Mas esse projeto estava lá o quê? Para dar normas gerais e harmonizar mais ou menos nacionalmente, como se fala, quais os recursos, como é que é, uma norma geral de processo administrativo, mas não passou. Então, com isso, hoje cada um tem sua legislação tratando o assunto. Ok? Isso é importante, pessoal. Porque o que eu possa falar aqui, com a experiência do Distrito Federal, pode não ser igual ou pode ser parecido ao que, por exemplo, está no Piauí. Então, esse detalhe é importante ver, e aí é até interessante, Neto, que às vezes um tem assim, tem o outro, até para melhorar, atualizar a norma. É interessante saber as experiências dos outros tribunais, dos outros estados, sempre procurando melhorar, entendeu? Então, isso é para ver qual que é o melhor processo, com essa evolução que toda a gente tem aí, até esse meio eletrônico, agora mudou muita coisa, então eu vou tratar um pouquinho sobre isso aqui. Tá bom, pessoal? Tranquilo? Inicialmente, para que serve o processo administrativo fiscal? Aí todo mundo fala, para que serve isso? Bom, de um lado, senhores, é para facultar, é uma faculdade ao contribuinte para exercer o contraditório e ampla defesa. Já a própria palavra fala, facultar. Se ele não quiser recorrer, é livre. Mas não serve só para isso, pessoal. Serve também para oportunizar a administração, o julgador da primeira instância ou da segunda, para conhecer de ofício matérias não impugnadas, quando, por exemplo, são matérias de ordem pública, ou sanar ou corrigir eventuais ilegalidades, irregularidades que, porventura, tenha no ato praticado pelo agente. O agente fiscal é um ser humano, ele pode errar também, e a administração pode errar, pode corrigir de ofício, a depender da situação, ou antes ali. Então, é uma oportunidade também de se corrigir quando possível, tudo tem que ver os detalhes da legislação, ok, senhores? Não é assim simplesmente ir mudando e corrigindo. Outro detalhe muito importante, que às vezes confunde um pouco as pessoas que tratam disso, o que se busca no processo administrativo fiscal? E muitos falam, não, eu busco justiça. Não, pessoal. Não necessariamente vai se buscar justiça no processo administrativo fiscal. Mas por que, professor? Como é que pode ser isso? Nessa experiência que a gente já teve, eu já vi casos ali que, se você fosse ver pela justiça, você até, poxa vida, realmente é justo. Mas está na lei, e às vezes nem sempre o que está na lei
se pode dizer que é algo ético, é justo, tal, porque foi feita uma lei, não alterou ainda, coisa assim. Ou, do outro lado, nós julgamos, por exemplo, não dando procedência a um recurso de um contribuinte na área, por exemplo, de benefício fiscal, imunidade, e ele entra na justiça e ganha. Pessoal, poxa, mas na administração e na justiça é diferente. Na justiça, sim, se busca o poder judiciário, né? Busca-se a justiça. No poder, no administrativo, não necessariamente. Mas então, por que serve aquilo ali? Ali é o seguinte, existe uma lei, nós temos que muito obedecer o princípio da legalidade. Então, o que eu falo assim? Busca-se a justiça no melhor o quê? Da aplicação, da interpretação, da integração da legislação tributária. Existe uma legislação tributária. Enquanto ela está vigente, tem que se tentar a melhor forma de aplicar, interpretar, integrar. Claro que uma norma tem várias interpretações e normalmente a do contribuinte pode ser diferente do fisco. Aí que está a celeuma, e de repente só justiça para o poder judiciário para resolver isso, né? Então, esse lado é importante. Daí vem um ditado que fala, por objetivo, o PAF tem a análise da legalidade do ato administrativo. Então, visa o controle da legalidade dos atos administrativos. Isso é muito importante numa situação dessa, que envolve outros casos mais polêmicos, que a gente pode tratar depois aqui, por exemplo, o voto de empate no processo administrativo, que agora teve uma lei no ano passado que mudou um pouco. Eu trato disso também lá no CARF, né? No PAF, a vontade da administração pouco importa em matéria tributária. Prevalece a vontade da lei. Então, eu não posso, eu como julgador, achar, não, puxa, estou com dó. É o que diz a lei. E, às vezes, benefício de isenção, por exemplo, é literal a interpretação. Aí fica mais difícil ainda, às vezes, você conseguir levar outros fatores em conta, o social, o econômico. Não tem como. Então, isso é importante, pessoal, num processo administrativo fiscal, tá certo? Para quem está iniciando ainda no tributário, como é que ocorre o processo administrativo? Então, só para quem está começando ali, primeira coisa, para ter um processo administrativo fiscal, é necessário uma autuação ou um lançamento de ofício chamado. A empresa tem que ser autuada, vamos dizer, no ICMS. Se não tiver autuação, não tem processo administrativo fiscal. Mas só com a autuação também ainda não é possível. Como é que começa o processo administrativo fiscal? Exatamente quando o contribuinte, sendo autuado, ele não concorda com aquela autuação, há uma contrariedade nisso, ele entra com uma impugnação. E aí, com esta impugnação tempestiva, dentro do prazo, instala-se o exato momento que o lançamento está impugnado e inicia-se o processo administrativo fiscal, contencioso, né? Lá na primeira instância. Aí, então, só há contencioso, só há prazo, PAF, né? Se a interpretação, se houver interpretação intempestiva, interposição tempestiva da impugnação. Está na nossa lei aqui, está na lei do CARF e provavelmente deve estar na lei do Estado do Piauí aí. Então, esse é detalhe de ver ali, mas, em princípio, é muito parecido. Aí é o seguinte, se o contribuinte não ganha lá na primeira instância, ele pode entrar com recurso para a segunda instância, aqui no DF, TARF, né, tribunal. Aí, no Piauí, conselho. E aí, entra lá com o chamado recurso voluntário. Voluntário por quê? É voluntário. Se ele quer também, entra. Se ele não quer, precisa entrar, não. Aí, continuando, de ofício, se a administração, ela, vamos dizer, perde na primeira instância, e a depender do valor, que é chamado valor de alçada, ela, de ofício, que hoje já é um outro nome que é dado na nossa legislação, e já é reconhecido pela jurisprudência do STJ, mas que não seria um recurso, seria um reexame necessário para dar o quê? Uma eficácia àquela sentença dada na primeira instância.
Aí, com isso, se reexame necessário, vai para reexaminar a matéria no conselho, no tribunal, para ver se está certo ou não aquela decisão dada na primeira instância que o contribuinte ganhou. E tem um certo valor, tá? A legislação lá, até tal valor pode recorrer. Se chegar até aquele valor, transitou em julgado, não tem mais jeito. Okay? Então, cada estado também tem esse valor de alçada. Então, aqui também varia, porque está cada vez, já foi R$ 600, já foi 20 mil, já foi 10 mil, então depende da situação, está na legislação atualizada, cada caso um caso. Ok, senhores? Sim. Te interrompendo assim, um ponto que eu acho assim, fulcral, super interessante na ideia de processo administrativo fiscal, que tu chegou até a comentar, e assim, só para dar um destaque, é a diferença básica do processo judicial que ele traz. Porque lá no judicial nós temos uma relação trilateral, onde o juiz, de certa forma, ele não é parte do processo, né? Ele vai julgar uma lide ali entre duas partes. No processo administrativo fiscal, aqui, como você falou, a ideia é a administração, faz parte do próprio processo e, ao mesmo tempo, ela julga, né? Ela é a julgadora. Então, assim, a ideia do interesse público. Então, o que a administração faz, na verdade, é um controle do ato administrativo, já aquele a ideia do controle, da revisão do ato administrativo, para melhor cumprir a lei ali. A lei. Então, na verdade, legalidade. É o que eu vejo, assim, que você falou inicialmente, a ideia da busca do interesse público fundamenta muito dos conceitos que a gente vai ver. Por exemplo, o fato do julgador, ele não ter total independência como o juiz tem, e nem as prerrogativas, independência, eu digo, todas as prerrogativas que no judiciário teria, justamente pelo fato de ele fazer parte do processo, de ser algo um pouco diferente em relação ao controle, que, na verdade, é um controle do ato administrativo, né? O controle do lançamento. Então, exatamente. Essa ideia aí eu acho bastante interessante, porque daí desenrola muita questão do que você vai falar em relação ao o fato de não poder fazer o controle de inconstitucionalidade, entre outras coisas, né? Mas aí você vai desenvolver só para ver, porque eu acho que isso é fundamental, assim, de você entender no processo, né? Essa ideia de ele o julgador, ele busca o interesse público, né? De certa forma. Não é o da administração e nem o da parte, mas, vamos dizer, corrigir ali o lançamento que foi feito, de alguma forma. Exatamente. E daí tem alguns princípios também, que a gente não vai entrar aqui, princípio da verdade real. Então, o julgador ele pode ir atrás de outras provas que não estão no processo. Então, ele vai buscar coisas assim para ele ter a realidade da situação. Então, é um pouco diferente do Poder Judiciário, que às vezes só o que está lá no processo se julga e tudo mais. Mas isso tem algumas coisas diferentes mesmo, tá bom? E aí é o seguinte, então, pessoal, segunda instância, a União, todos os estados e alguns municípios têm a segunda instância, tem uns que não têm, tá? Não são todos. A União é o CARF, que você já deve ter ouvido muito falar do conselho, né? Os estados, a denominação tem conselhos, são 17, entre eles tem o do Piauí, né? Tem tribunais, nessa denominação tem 10, e tem 3 que são chamados de contenciosos. Eu sei disso porque a gente tem um grupo de presidentes, então eu estava muito junto, a gente fez alguns eventos na época, tal, que eu estava como presidente lá, a gente faz esse levantamento e deu para saber mais ou menos isso. Nos municípios também, tem muitos que têm o Conselho Municipal de Tributos de São Paulo, tem do Conselho de Contribuintes do município do Rio de Janeiro, tem também de Belo Horizonte, o Conselho Administrativo de Recursos Tributários do município, então, os municípios também têm, então isso é normal. E aí a gente vem naquela pergunta, senhores, é obrigatório ter a segunda instância, ou o chamado duplo grau de jurisdição? Muita gente defende, não, tem que ser tal, não pode ser extinto, é necessário. Então, seria o conselho, é obrigatório ter esse conselho, é obrigatório ter esse tribunal, o TARF aqui, o CARF? Então, há muita discussão. Então, o duplo grau de jurisdição é uma garantia constitucional? Senhor, já está julgado pelo Supremo, e o Supremo, segundo a Constituição Federal, lá não se insere como garantia o duplo grau de jurisdição administrativa.
e sim apenas um princípio. Então, isso, em outras palavras, significa o quê? Que se realmente desejasse extinguir, por exemplo, a segunda instância, ou ter só uma instância, não seria inconstitucional. Então, isso é. E tanto que 2009 teve um lado lá que muito grande que queria extinguir o CARF. Na época teve mudanças, né, tal. Já vi municípios que extinguiram a segunda instância, tendo em vista a demora no julgamento, tem vários motivos, tal, e aí extinguiram também a segunda instância e não foi considerado inconstitucional. Claro que é uma grande pressão do lado do contribuinte de permanecer, até para ele exercer o direito do contraditório, para não precisar ir direto na justiça, que é mais caro, tem várias coisas que a gente vai ver aqui e tudo mais, mas isso é importante saber, tá? Há vários julgados no Supremo. E no Brasil, qual é o sistema administrativo que envolve esse todo julgado que nós estamos falando aqui? Para isso, a gente recorre um pouquinho em dois principais sistemas que tem no mundo. Tem o chamado sistema francês, ou também chamado contencioso administrativo. Nesse sistema, senhores, é vedado a revisão dos atos da administração pelo Poder Judiciário. Então, transitou em julgado administrativo, acabou. Não tem mais como recorrer ao Poder Judiciário. É um sistema. E muita gente queria ter que fosse, mas aqui no Brasil, só que tem outras coisas que não deixam, mas esse sistema existe, e tem o sistema inglês de jurisdição única, este que é o nosso aqui do Brasil. E aí, o que implica nisso? O que tem dentro que nos envolve nesse julgamento administrativo? Primeiro, existe o princípio da separação dos poderes. Quer dizer, o quê? Tem o Poder Judiciário, tem o Executivo, nós, no Administrativo, é Executivo. Então, cada um é separado, então cada um julga e vem um outro princípio que é a inafastabilidade da jurisdição. Tudo vai para lá. Então, Poder Judiciário. Em simples palavras, se julgou aqui no Administrativo, você perdeu, você pode ir para lá no Poder Judiciário, né? E aí vem uma outra coisa julgada administrativa. Tem aquela coisa julgada formal e material, também é um assunto bem interessante falar, desenvolvo bastante no livro e tal. E aí, tem coisa julgada administrativa, bastante polêmico isso, mas a grande maioria da doutrina diz, ó, o máximo que pode ter é uma coisa julgada administrativa formal, quer dizer, no processo, naquele processo administrativo. Porque daí vai entrar como outra ação no judiciário, se for o caso, e vai seguir, e aí pode, não tem a material que acabou, não pode mais mexer, coisa assim. Então, o quê? Inafastabilidade da jurisdição, né? E aí vem outro assunto bastante interessante, que é muito discutido, já foi mais, agora já está praticamente pacificado, que é o seguinte, inafastabilidade da jurisdição. Então, quer dizer que se a administração perder, tiver uma decisão desfavorável, ela pode recorrer à justiça? Não, não pode. Mas por que não? Exatamente vai uma confusão no polo passivo e ativo lá, que quem deu a decisão, ele próprio vai entrar contra ele próprio na justiça, então já está decidido. Teve um parecer da Procuradoria da Fazenda Nacional em 2004, dizendo que era possível em alguns casos, mas foi até 2014, foi suspenso, e agora também já não tem mais, e aí isso não é possível. Isso é muito sério, senhores, por quê? Transitou em julgado no administrativo. Se não tiver provas de conluio, de fraude, de crime, como você fala assim, como teve alguns casos na Operação Zelote, coisa assim, transita em julgado. E esse é um dos problemas daquele voto de desempate que aqui no DF é do presidente da administração, e no CARF veio uma lei junto, emendando com outra lá, no qual tirou que se tiver empate é favorável ao contribuinte. Dava para fazer uma aula só sobre isso, apesar bem interessante, colocando os pós e contra, e essa experiência que a gente teve já de anos de julgamento. É muito delicada essa situação de empatou para o contribuinte. É muito delicada a situação, porque basta vários fatores ali, empatou,
Tá bom? E aí? Não vai mais para a justiça. E aí, vamos que outro contribuinte que não entrou no administrativo está na justiça e perde na justiça. E eu já vi casos e casos que aqui no nosso DF, ICMS, assinatura básica do ICMS na telefonia, se não me engano. Autuamos, o STJ diz que não incide, tiramos, depois o Supremo diz que incide. E aí? Quer dizer, alguns ganham, outros não ganham. Olha a insegurança jurídica que dá nisso. Ainda mais que nosso Poder Judiciário, às vezes, altera muitos julgamentos, essa insegurança jurídica. Mas é só demonstrando-se, mas concluindo, não dá para reverter uma decisão transitada em julgada administrativa. A não ser que tenha vícios, né? Mas daí tem que provar o vício e tudo mais. Então, Gabriel, esse ponto é interessantíssimo. No caso, a coisa julgada administrativa, de processo administrativo fiscal, existe. Existe. Não, como é que é? Não entendi. Não, a coisa julgada administrativa, ela, basicamente, via de regra, existe. A coisa julgada administrativa formal. Isso formal, que eu falei. Né? No processo, acabou. Não, eu digo assim, o conselho, lá na segunda instância, decidindo a favor do contribuinte, ele não recorre mais. Para a justiça, não. Na justiça, não. Então, é isso que eu estou dizendo. Existe, de certa forma, uma coisa julgada, julgou e transitou em julgado administrativamente. Esse aqui é o grande ponto que eu acho que é importante. Isso. A não ser que haja uma nulidade de vício, de crime, dolo, alguma coisa assim, que, no caso, isso reflete mais numa nulidade formal, né? E mesma coisa, Guilherme, é interessante ver em cada estado como é que é. Nós aqui, até 2004, tinha uma legislação de que as decisões desfavoráveis ao fisco, no TARF, recorria para o secretário. E eu estava no secretário, na época, em 2004, trabalhava com uma assessoria como trabalho hoje, e vários processos iam para lá, e 90%, se não me engano, eu lembro, não quero falar 90%, retornava. Retornava, tipo, o contribuinte perdia. E era aceito pelo STJ essa terceira instância especial que tinha, e também tinha no CARF há muito tempo atrás, em 1979 caiu, tem histórias e tal, e aí revogou-se essa lei, e hoje terminou no TARF, acabou. E eu tenho casos práticos, Guilherme, até como um presidente, eu tive casos lá no qual a decisão transitou em julgado, e depois, quando foi executar a decisão lá no setor administrativo, verificou-se um erro de interpretação. Por exemplo, o julgador não viu um documento, ou interpretou diferente, e a administração retorna para lá, tribunal, está errado isso, você tem que reformular. Senhores, tem várias decisões, despachos lá, que se não tiver vícios de competência do tribunal, esse vício de interpretação, que tem um nome, teto certinho, não pode mais alterar a decisão. Não tem como. Mas estava errado. É aquela interpretação dada errada no momento, por causa disso que é muito sério um trabalho de um julgador. Se errar, a não ser que tenha um erro material, que daí não transite julgado, mas, tipo assim, uma decisão, foi assim, é muito delicada a situação, viu? Eu tive vários casos na época e, infelizmente, a administração transitou em julgado, não tem como. E aí eu vou ao desempenho do presidente, por que é da administração ou não pode só se ver se ali a administração ganha ou não. Senhores, se o tributo está lá, está na lei, é legal, nós estamos discutindo o princípio da legalidade, não estamos fazendo justiça social, econômica e tudo mais. Agora, o contribuinte pode ir para a justiça, se ele discordar disso. O fisco não pode. E aí, vamos dizer que lá o tribunal depois julgue favorável ao fisco, por um outro, que teve caso que eu já vi. Acabou. O contribuinte, quem vai ficar alegre? O advogado é a empresa, porque o dinheiro não é para o fisco, senhores, o dinheiro é para a sociedade. Então, mude a lei, cobrando o que está cobrando errado. Mas esse é outro assunto, isso é
Voto de empate do presidente, podia ser uma aula, uma palestra só sobre isso, mas o assunto é outro, é bem interessante, tá bom? Então, instância administrativa ela é relegada a uma condição secundária, com mera etapa rumo à definitividade dos litígios que ocorre somente na esfera judicial, exceto agora se o contribuinte ganhar, tá? Por causa disso, toda essa situação que está levando aí, tá bom? Da definitividade. Outro princípio também que temos é o razoável duração do processo, né? E aí vem perguntar, mas aí, tem prazo para terminar esse papo ou vai ficar ad eterno aí? Pois é, pessoal, vamos lá então. Nós temos um outro princípio que chama o princípio da oficialidade, no qual a administração é obrigada a levar o processo, a andar com o processo. Isso já está lá. Não precisa o contribuinte ou a pessoa ficar se preocupando no andamento. Claro que eles não andam, né? Mas pelo princípio da oficialidade já deveria andar sozinho. No PAF, senhores, não há prazo para término. Mas como não, professor? Não tem prazo para tempo. Tem os prazos impróprios, há 30 dias para julgar, 30 dias. Mas se não julgar, acontece alguma coisa? Não. O contribuinte tem prazo. Se ele não entrar em 30 dias, por exemplo, é intempestivo, ele perde muita coisa, né? E aí a prescrição intercorrente vai se alegar. Alguém pode levantar aqui. Poxa, a prescrição intercorrente que é no processo, né? Ainda, eu falo ainda, com certeza, eu acho que vai mudar pela eficiência da administração e tudo mais, não há ainda prescrição intercorrente. Por vários motivos, o STJ já julgou, tá? No administrativo, que aquilo de processo ficar parado, né? Então, não há. Eu não concordo que o tempo deveria se começar, mas daí toda a administração tem que se estruturar melhor, porque hoje não dá. E daí, se entrar essa prescrição intercorrente, eu vou lá e coloco uma salinha, tá vencendo, carimbinho, indeferido, e não se analisa. E aí, tem vantagem? Pois é. Daí, o maior prejudicado, de repente, é o próprio contribuinte, né? Mas temos essa razoável duração do processo, que é um princípio que vem na Constituição Federal, uma emenda constitucional. Duração do processo. Então, que prazo que é esse? E aí, interessante para vocês, principalmente não do fisco, né? Saber da existência dessa lei, 11.457 de 2007, que fala, o artigo 24, é obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo de 360 dias. Eita, então nós temos que julgar em 360 dias? Está escrito isso aí. Mas e se não julgar? Pois é, todas as sanções para se não julgar foram vetadas pelo presidente à época, e aí ficou sem penalidade nenhuma. Então, é algo que você pode ver, mas é uma lei morta. Não. Se o contribuinte realmente quer que seja julgado depois dos 60 dias que atrasou, basta ele entrar com mandado de segurança, que há várias decisões já dando ganho de causa e exigindo que julgue em 30 dias sob pena de multa diária, coisa assim. Tem muitos isso na STJ. Ei, Raul, aí nessa questão do prazo, só para os colegas entenderem um pouco mais. A apresentação das provas. Há um prazo determinado por contribuinte, um tempo específico, porque algumas legislações, tu sabes que ela determina na impugnação já a apresentação das provas, né? Se mais na frente for necessário. Olha só, bem interessante esse assunto também. Em regra, quando você entra os 30 dias para impugnar, você já tem que apresentar as provas. Exatamente, é na impugnação, né? Na impugnação. Agora, pode surgir provas novas, que não tinha, fatos novos, num recurso, você pode também entrar lá. O grande problema está naquele chamado, que eu não coloquei aqui, mas é um assunto interessantíssimo, que foi muito tratado no tribunal nos últimos tempos lá, que eu falo muito no livro, aquela chamada preclusão consumativa. Então, a depender do tipo de prova, quando você vai apresentá-la, já precluiu o seu direito de apresentar, daí você perde. Então, depende do assunto, depende primeiro da legislação de cada estado, como é que você vai estar aí, e nós temos a preclusão aqui. Qual é o problema? O cara não apresenta nada na primeira instância, lá no recurso vem um monte de prova, um caminhão, um rio, e aí?
Puxa, quer dizer, já assistiu praticamente lá na primeira análise que estava lá, então é complicado isso. Por outro lado, a depender da situação, eu, como conselheiro, sempre, se possível fosse, eu sempre analisar para ver se tem alguma coisa que realmente demonstre que a obrigação tributária não ocorreu, que o fato gerador não ocorreu, que há um erro assim crasso que lá na justiça ele ganharia fácil. Aí é o seguinte, não adianta simplesmente falar assim, não, não vou aceitar porque já precluiu. Então é um caso que tem que ver, é bastante subjetivo às vezes, Liam, não dá para você afirmar. É aquela ideia de que, como o processo administrativo ele busca o controle daquele ato administrativo e da legalidade, você, como julgador, teria uma prerrogativa de aceitar ou não. Exato, acontece muito isso. Por outro lado, você não pode deixar aberto se existe um prazo para apresentar as provas, se não apresenta, então é porque você não quis naquele momento. Então é complicado, entendeu? A não ser que seja uma prova de ordem pública, decadência, alguma coisa mostrando. Daí não, daí tem que a qualquer momento aceitar, entendeu? Então essa diferença, por causa disso que tem algumas provas, documentos que a qualquer momento é aceita, provando uma coisa, e outros têm um prazo para isso. Senão fica de eterno aberto. Olha. A todo momento ele vai aparecer com provas e provas, para tumultuar, daí não dá. Tem que ter um limite. É importante isso, tá certo? Mas essa lei é um bom fator para o contribuinte que queira. Claro, senhores, que em regra o contribuinte, quando é um auto de infração, ele não quer pressa numa análise, pelo menos na minha experiência. Eu vejo muita pressa quando é uma consulta, como é um benefício fiscal, uma restituição, aí sim. E aí esse é um forte elemento para ele brigar que seja julgado logo. Ok? A decadência e prescrição no processo administrativo fiscal, decadência tributária, norma intercorrente. Interessante falar, senhores, que o ato de lançamento é um evento que marca, separa claramente se está se tratando de decadência e prescrição. Isso é muito importante, tá? Então, em outras palavras, a decadência tributária, ela só ocorre antes do lançamento. Ela se refere exatamente àquele direito de constituir, de lançar o tributo pelo fisco. E se o fisco fica parado por um determinado tempo, que em regra é 5 anos, extingue o direito dele de constituir pela decadência. Ok? E a prescrição? Prescrição já não, pessoal. A prescrição só ocorre após ter havido o lançamento, mas não logo após. Existe um termo inicial. Qual? O da constituição definitiva. Então, houve o lançamento. Se o contribuinte impugnou, não há se falar em prescrição. Não houve a constituição definitiva. E nem houve suspensão, porque nem começou esse prazo ainda. E ele só vai começar quando transita em julgado no administrativo, por exemplo, que é a chamada constituição definitiva, lá no artigo 174 CTN. Então, se tiver um PAF, vai lá para o conselho. Quando transitou no conselho, aí sim ocorre a constituição definitiva, e aí sim que vai começar a prescrição. Não tem como um crédito tributário, ao mesmo tempo, decair e prescrever, ok, senhores? Se ele decaiu, ele nunca vai prescrever. Porque não vai ter nem o lançamento, não vai ter nem constituição definitiva. Agora, se houve o lançamento, então não houve a decadência, poderá ocorrer a prescrição se lá no término, ou se ele não recorrer, depois dos 30 dias para pagar, começa a correr a prescrição, 5 anos dali, se não houver causas interruptivas do prazo, né? Ok? Certinho, pessoal? Então, entre o lançamento tributário efetuado e contestado, né, impugnado, e a decisão final do contencioso administrativo, não há prazo nem de decadência e nem de prescrição. Pode demorar esse julgamento. Ok? Ok. Este assunto é interessante, porque isso é bastante polêmico, e provavelmente, eu não sei como está no Piauí, aí. Aqui ainda não está bem claro e definido. A contagem dos prazos processuais. Por quê, senhores?
A nossa legislação, a nossa Lei 4567/2011, ela fala que o documento remetido, não, duas coisas. Uma coisa é contagem do prazo processual e outra coisa, quando, por exemplo, você vai encaminhar por via postal. É o primeiro caso, depois o segundo do CPC. Eu envio por via postal. Por exemplo, lá no Piauí, autua aqui em Brasília alguém. E aí eu recebo a autuação, tenho 30 dias para impugnar, e se eu mandar pelo correio, conta esse prazo de 30 dias quando chega lá e você recebe, Liame, ou quando eu posto aqui no correio? A nossa legislação fala, via postal é considerado entregue quando do recebimento pela autoridade aqui, protocolizado aqui. Então, acho que é bom não vir de bicicleta, nem é bom de vir de avião, porque o correio, se entrar em greve, ferrou. Estão vendo o problema? Eu não sei como é que é de vocês aí, Leandro. Eu também não sei exatamente pela Não, legislação. Aí só tudo bem, essa os colegas curiosidade. do Essa conselho podem curiosidade. dizer como é que é essa contagem inicial, mas... Às vezes nem lembra, porque é um detalhe pequeno. Agora é o seguinte, olha o problema, pessoal. O CPC de 2015, olha o que ele falou aí. Para aferição da tempestividade do recurso emitido pelo correio, será considerada como data a interposição da data postagem. Ele já... Mudou. Mas só o seguinte, Guilherme. No STJ tinha súmula que era do recebimento. No Supremo tinha julgados do recebimento. Tudo era do recebimento e não da postagem. E agora mudou. Só que mudou para quem? No CPC. E a nossa lei? Como é que fica? Nossa lei é autônoma. Ela não obedece CPC. A CPC é uma lei ordinária também. Você tem a tua lei lá. Olha aí. Então, são coisas interessantes que, claro que não é nós que vamos propor essa mudança, mas é algo muito interessante para a sociedade, como cidadão. Poxa vida, por que tem que ser do recebimento se às vezes o ofício demora 10 anos para analisar? Poxa, seja da postagem. Se o correio tem problema, você não pode ser penalizado. Não é verdade? Mas é algo a se pensar, ok, senhores? Seguinte, principalmente quem é advogado, tem amigos, deputados lá da Assembleia, ó, veja como é que está a legislação aí. Outra legislação também importante, pessoal, como é que vocês contam os prazos aí? A nossa lei diz, os prazos serão contínuos, excluindo da sua contagem o dia de início, incluindo o de vencimento, só iniciando no expediente normal. Bonito. Então, é corrido, né? Certo? Com aquele vencimento, tal, no domingo, coisa assim, tal. E aí, veio, em 2015, o nosso CPC e fala o quê? Na contagem de prazo estabelecido por lei ou pelo juiz, computarão somente os dias úteis. E aí, muito mais favorável ao contribuinte. E aí, pessoal? Interessante verificar isso. Nós aqui, conversei com colegas também da administração, e há quem defende que é dias úteis, há quem defenda que é corrido. E, para complicar, em 2020 veio uma lei complementar, a Lei de Defesa do Contribuinte. E essa Lei de Defesa do Contribuinte, até tem ela aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Olha que ela fala. Esse tema aí é muito interessante. Não sei como é que vocês estão usaram, eu também não sei aqui os colegas aí no Piauí, como na hora da decisão. Por quê? Porque eu já vi esses casos aí, não só no processo administrativo fiscal, mas a gente sabe que a nossa legislação estadual ela é recheada de prazos. Por exemplo, prazo para multa, prazo no próprio TCMD, eu já vi vários prazos que correm lá para você poder dar entrada. Entrega de declaração. Aí veio essa contagem no prazo do CPC. Então, há um conflito. Alguns consideram que o CPC, por ser uma lei processual, ele vale os prazos para todos os entes federativos, porque é uma lei traz a legislação de processo. Já outros entendem, não, é uma lei específica do processo administrativo fiscal, que está no estado, que está em cada estado,
e tem sua legislação específica, então vale a legislação. Então, esse é um ponto, né? No caso, tu já se deparou com a situação nesse sentido? Não, então o nosso caso complicou mais, Guilherme, isso que eu vou falar. Nós tivemos uma lei em 2020, uma lei complementar, que é a lei que institui a Lei de Defesa do Contribuinte no DF. Olha, complicado. E no artigo 28, é cola e copia do CPC. Nos processos administrativos em que a lei ou o juiz estabelece a contar dos prazos, contar-se somente por dias úteis. E aí? Então já sai o problema do CPC com a tua lei específica. Nós temos uma lei agora nossa, geral, que estabelece e diz isso. Qual é a solução? Não adianta ficar brigando internamente. O que aconteceu? Enquanto, eu entendo, porque eu não fui conversar, mas enquanto não tiver um posicionamento da nossa procuradoria, que tem uma consulta, só que a consulta do ano passado também não veio ainda, tem vários questionamentos, não é só esse. Enquanto ela não vier, nós vamos ter que obedecer a nossa lei específica, até que alguém brigue na justiça, que é prejudicado, porque o útil é bem maior o prazo, né? E ele ganha na justiça e começa a determinar que seja assim. Não tem outra solução. O que não pode é a administração, uma parte agir de uma forma e outra parte agir de outra. Isso não pode. Daí mostra-se fraqueza do órgão, que cada um está indo para um lado, não dá. Ok? Eu não sei como está com vocês aí, é uma curiosidade que vocês podem ver, o presidente. Neto, verifica isso, como é que está com o setor de legislação. Até, Leandro, você que trabalha na legislação também, verifica como é esse problema. Se não surgiu o problema ainda, eu acho bacana vocês estudarem isso e ter uma instrução normativa interna de como se proceder. Não, já no nosso caso, assim, pelo menos no meu específico, embora não seja no conselho, eu já me deparei com isso. Principalmente processos que envolvem, não de processo administrativo em si, mas que envolve aquele prazo processual que a legislação estadual traz para você dar entrada no pagamento do imposto sobre transmissão causa-mortes. Cara, tudo! Que você dá entrada para poder não incorrer na multa, né? Exatamente. Não, e outras coisas, e recurso. E basicamente, todos os prazos processuais, você... Exato, recurso. Se um dia mais de a mesa intempestivo não é recebido, e aí? Você perde tudo. Multa, é complicado. Mas, legal, pessoal. Outro assunto seguindo aí. Revisão de ofício do lançamento pelo próprio julgador. Quer dizer, o que ele, de ofício, sem ser provocado, vai e altera. Pode. Pessoal, é um assunto bastante polêmico. Aqui na nossa legislação, nossa lei, fala que a autoridade julgadora, ao formular o seu voto no julgamento do processo, deve estar plenamente vinculada à legislação, restringindo-se tão somente à matéria impugnada. Olha só aquilo que ele impugnou. Se ele não impugnou, não pode mexer. E isso tem consequências sérias, senhores. Até tem uma máxima aqui, né? O julgador não pode ir além do pedido. Ultra petita. É o seguinte, pessoal. Isso é tão sério, pelo menos na nossa legislação aqui, porque é o seguinte, vamos dizer que o auto de infração tenha 3 itens. O contribuinte vai e impugna um deles só. Um só item. Os 2 outros ele não impugna. Que a nossa legislação exige que seja impugnada por item. Aqueles 2 itens que ele não impugnou, passou os 30 dias para pagar ou recorrer, transitou em julgado. E começa a correr a prescrição. Se o julgamento daquele outro item demorar mais de 5 anos, aqueles 2 outros itens estão prescritos. Vocês notaram? A seriedade, que não sei como é que está com vocês aqui, vocês têm que tomar muito cuidado disso, porque assim, não, depois que transitar julgado no conselho, daí a gente vai escrever em dívida ativa. Cuidado que parte do auto já pode estar prescrito. Se ele não impugnou, transitou em julgado, e transita em julgado, começa a correr a prescrição.
Esse é um assunto interessante. Então, restringindo-se ao que foi impugnado. O que não foi impugnado não é matéria de julgamento e tem que escrever em dívida ativa, a depender do valor também, porque não dá nem para escrever. Então, poderá, no entanto, a autoridade julgadora conhecer de ofício de matérias não impugnadas, desde que seja exclusivamente em relação a alguma coisa. Qual? Aqui no nosso. Decadência, competência do agente autuante, legitimidade do sujeito passivo, que são consideradas matérias de ordem pública, que a qualquer momento pode. Então, são matérias públicas, pode. Então, é muito claro. Senhor, isso aqui não se dava muita importância mesmo aqui no DF por um bom tempo. Nos últimos anos, lá no julgado, a gente tratou muito disso, e no livro eu trato muito dessa matéria de preclusão consumativa, que é muito importante isso. Que muita gente, olha, quer depois não impugna, quer entrar, coisa assim, então é um assunto aqui, tá? Então, ó, nosso decreto aqui, a matéria não impugnada não será objeto de apreciação pelo julgamento, observado o disposto naquele parágrafo que eu já falei. E considera-se não impugnada a matéria o quê? Que não esteja, ó, que não tenha sido expressamente, especificamente contestada e contestada exclusivamente sob argumento de inconstitucionalidade. Se ele só contestar a inconstitucionalidade, é como se ele não tivesse impugnado. Não se aceita. Ok? Nossa legislação. E aí eu entro no assunto da constitucionalidade. No PAF, pode fazer controle de constitucionalidade? A doutrina, bastante divergente, tinha pós e contra, no mais, assim, e aí, olha, doutrina muito divergente e tal, só que, normalmente, as próprias legislações já vêm vedando expressamente. No CARF expressamente, aqui expressamente, provavelmente na de vocês também, expressamente veda o controle de constitucionalidade, que é coisa do Poder Judiciário. Então, nossa lei, o julgamento administrativo de processo sujeito de jurisdição contenciosa compete. E a competência exclui a apreciação da constitucionalidade. Tudo bem até aí, pessoal? Tudo bem. Aí, só ver um ponto interessante que eu vi nesse do controle. Obviamente, né? O julgador ele não pode, só exemplificando, o contribuinte verifica que foi autuado porque ele considera uma lei inconstitucional. E o fiscal não quer saber se é inconstitucional ou não, tem a lei, autuou, né? Obviamente, que isso aí é a função. E ele considera inconstitucional, vai lá e contesta em função da inconstitucionalidade. Aí o que você está dizendo, que é jurisprudenciado, né, já, a ideia é, olha, o julgador não vai chegar e vai fazer o controle de constitucionalidade porque ele não é, ele não é juiz, né? Ele não está na jurisdição propriamente dita. Mas assim, Rabi, no caso, aí eu vou te dizer um caso que eu penso ser possível, não sei, eu ia te perguntar isso. No caso, se for em função de uma decisão de um tribunal, o STJ ou o STF tem uma decisão e diz assim, olha, ele considerou inconstitucional uma lei, aí você já está considerado inconstitucional. Então, baseado nessa decisão, você pode fazer... Não, daí é diferente, exato, é outra coisa. Mas aí é possível, né? Sim, vou voltar aqui então. Primeiro, se a norma está vigendo e ela não foi considerada inconstitucional ainda, o que eu posso fazer? Eu cumpro, servidor, e represento ao meu superior, eu acho que é inconstitucional, pronto. O legitimado, né? O presidente da República, o governador... Não, depende do governador. Direta de inconstitucionalidade, certo? Isso. Agora, no outro teu caso, vamos dizer que já foi a lei considerada inconstitucional. Não, acabou. Não poderia nem ter sido autuado. E se no julgado, que demorou para julgar, aparece que a lei é inconstitucional, ele vai ganhar. Não, eu digo assim, porque a lei está lá, na legislação. Tudo, mas daí é uma decisão. É uma decisão. Mas uma decisão, vamos dizer, não existe uma ação de inconstitucionalidade, existe uma decisão. Então, veja só, outra coisa, exatamente. Ó, se ela não for erga omnes, se ela for para um caso concreto, nós aqui no DF, a nossa legislação não permite. Só vai ser aceita se é erga omnes, como as súmulas vinculantes.
qualquer súmula que sai, também a nossa legislação não aceita. A do CARF é diferente, ela já aceita já a repercussão geral, já aceita outras coisas Não, que era isso mostram... que eu queria só consolidar, porque, assim, a lei está no mundo jurídico. Se ela Eu fiz está... no mundo jurídico, pronto. Mas eu digo assim, de certa forma, existe decisões, né? Eu já vi, eu até peguei aqui existe uma decisão no STJ, no STF, de certa forma, dizendo que em função de uma repercussão geral, aquela lei é inconstitucional, né? Aí é isso. Eu estou só dizendo assim, o julgador ele pode levar em consideração, aliás, ele deve levar em consideração essa decisão para poder julgar. As decisões dos tribunais ele tem que levar em consideração. Né? Depende da tua legislação. A minha não. A minha não é qualquer decisão, não. É bem não, exatamente. A tua restringe, né? Bem restringe. Então, você tem que ver a legislação. Tá bom? Então, cada uma tem o seu poder aí. A nossa é bem limitativa. Agora, o CARF já abriu bem mais e depende da legislação, abre bem mais. Eu até vou ler aqui, só para tu ver aqui. Eu acho que foi, não sei, foi algum tribunal que as decisões que tenham declarado a inconstitucionalidade de ato normativo em sede de repercussão geral ou recurso repetitivo na forma dos artigos 1036 e 1041 do Código de Processo Civil. E outra, decisões que a aplicação da jurisprudência reiterada e pacífica do STJ e do STF. Então, assim, uma decisão já reiterada, Na tua legislação, né? Não, eu li aqui uma outra legislação, não peguei também. A do CARF está muito assim, muito parecido. Eu não sei se é do CAF, né? Muito parecido. Eu não sei qual foi o tribunal, então mas é o seguinte, Liana, o julgador ele vai ter que se ater à sua legislação aí, vocês aí, nós aqui, para aceitar ou não uma decisão judicial. Entendi. Tá certo? Maravilha. E aí, o contribuinte é intimado às decisões como? Eu não sei como é que é de vocês aqui, mas aqui, os atos e decisões de julgadores de primeira e segunda instância eram diretamente publicados no Diário Oficial. Eram, que na minha época eu estava lá como presidente, veio uma decisão do nosso TJ e considerou inconstitucional esse artigo, e dizendo que é necessária intimação pessoal por parte interessada por via postal ou por meio eletrônico. Foi 2018. E aí nós tivemos que mudar todas as decisões e notificá-lo pessoalmente por meio eletrônico. E o Diário Oficial é só um meio, mas não vale mais como ciência. Eu não sei como é que é de vocês aí. Ok? Tá certo. Senhores, estamos terminando, chegando ao final. A intervenção do sujeito passivo no PAF, como é que ele pode? Precisa ter advogado? Como é que é a situação? Vamos lá. Então, como é que o sujeito passivo pode intervir no PAF? Aqui na nossa, fala muito claro, olha a lei que bonito. A intervenção do sujeito passivo se fará pessoalmente por intermédio do seu representante. Aqui tudo bem, né? O problema foi o nosso decreto, Liana. Olha aqui, hoje é o dia do advogado, então deve estar muito feliz, né? A intervenção do sujeito passivo se fará pessoalmente ou por intermédio de procurador que deverá ser advogado inscrito na ordem dos advogados do Brasil. Parabéns, advogados que estão aqui, que são advogados, parabéns. Pessoal, eu não sou advogado. Ou seja, aí vocês obrigaram, de certa forma, ter uma representatividade jurídica, né? Eu não, mas é coisa de né? decreto. Eu considero esse decreto ilegal, porém, enquanto ele está vigendo, como é que nós resolvemos lá no tribunal na época? Quando acontecia um caso de entrar, não pessoalmente, mas com uma pessoa que não é advogado, a gente notificava a empresa para sanear, nos termos da legislação, ou você assina pessoalmente, ou você assina como advogado, tipo assim, né? E se acaso ele não sanear, aí sim que a gente não conhecia do recurso. Então, a gente dava mais um prazo para ele sanear esse problema em homenagem a esse decreto. Eu acho que ele é legal, mas eu tenho que cumprir porque ele está vigendo. Veja o problema. Entenderam?
Essa ideia aí, pelo que eu vejo, no que você conhece da norma geral de processo administrativo, de certa forma, foge à ideia da simplificação, né? Da celeridade do Com processo certeza. administrativo. Vai contra o princípio. A ideia é justamente você dar celeridade e evitar esse congestionamento na seara judicial, né? E custo também, viu, Guilherme? Tudo, Custo, porque não, sai mais caro. Mas, como você fala, é um lobby forte, tá aí. Eu até brinquei. O advogado não vai entrar contra esse decreto porque é favorável. E aí, quem não é advogado não consegue entrar. Olha, é brincadeira, né? Tá. Mas tudo bem. E o último assunto, pessoal, terminou o processo administrativo fiscal. E aí, quando que tem que representar, se houver um crime contra a ordem tributária, ao Ministério Público? Também um assunto polêmico, passou por muitos momentos de alterações de leis. Então, em que momento pode oferecer a representação fiscal? Aquela lei de 1996, a Federal 9430, ela só pode ser depois de proferida a decisão final. Mas o Ministério Público entrou com a habeas corpus, entrou com uma ação de ADIM, que não podia, que estava limitando o trabalho dele, mas o próprio Supremo falou, ó, se você depender de uma decisão administrativa, só pode ser depois. Agora, se você tiver elementos fortes para provar o crime, você não precisa esperar. Já foi claro. Aí veio em 95 uma outra lei antes, aí, que falava da extinção, essa 9.246. Fala o seguinte: a extinção da punibilidade dos crimes com a ordem tributária quando houver pagamento antes do recebimento da denúncia. Aí extingue a punibilidade. Então, antes de denunciar, só que aí também houve muito problema, porque era o seguinte, você ficava naquela, eu recorro, eu pago. Se eu pagar, eu não, a denúncia, a punibilidade foge. Se eu não pagar, enquanto está correndo, eu posso ser, como você fala, representado e penalmente. Aí, aquele problema todo. Então, também era um problema que corria. Em 2003, veio e falou assim, ó, extinção de pagamento, da punibilidade com o pagamento. Já não precisou ser antes da denúncia. E aí, em 2003, também veio uma alteração que falou que suspende a pretensão punitiva com o parcelamento, já nem mais pagar, parcelando já também resolve. E também veio, junto com essa aqui, que é a prescrição penal só ocorre, começa a correr depois do trânsito em julgado administrativo, porque tinha casos que demorava 10 anos para julgar administrativo, a pena que era de 2 anos a prescrição penal já tinha prescrita há muito tempo. Aí não teria nem representação. Mas, então, concluindo, pessoal, é depois do trânsito em julgado, se houver denúncia a ser feita no Ministério depois. A não ser que o próprio Ministério Público solicite informações, mas deve se estar obedecendo uma solicitação, você não está representando. Ok, pessoal? E há uma súmula vinculante também nesse sentido do STF, 24, que antes do lançamento definitivo do tributo, não há aquele crime material na lei 8.000 e alguma coisa de 91, lá dos crimes contra a ordem tributária. Pessoal, para terminar a apresentação, tá bom, Liam? Eu sempre defendo por um físico mais preparado e eficiente, não para arrebentar com o contribuinte, mas para fazer bem feito seu trabalho, e por uma sociedade, o quê? Mais atuante, com cidadãos mais conscientes dos seus deveres, dos seus direitos. Então, a apresentação eu termino aqui. Agora estou à disposição para perguntas que vocês estejam, se tiver, se não tiver também, pessoal, maravilha, porque ó, já foi 1 hora, pouquinho, né? Eu estou bem, mas vocês que não sei se estão nem deu para sentir, porque o assunto é técnico, né, na verdade, mas é muito empolgante, porque tem muitos pontos a serem discutidos. Cada ponto é para ficar aqui 1 hora, como se fala. Bem, colega, se alguém quiser aproveitar o nosso palestrante, né, o experiente sobre o assunto, quiser fazer alguma pergunta, algum questionamento agora, se não, eu tenho um questionamento aqui para ele me responder. Alguém tem alguma
pergunta, alguma coisa? O pessoal não entendeu nada, está muito fácil, né? Não, ótimo, ótimo. Não, brincadeirinha, pessoal. Se tiver alguma pergunta, alguém pode botar no chat ou falar, sem problema. Rob, tu até falou aí da questão o processo administrativo, ele tem uma função fundamental que nós sabemos, que é a celeridade, que é a informalidade, que é, vamos dizer, descongestionar os processos judiciais. Teve um levantamento na Justiça em Números, em 2018, onde os processos tributários, em geral, eles são 39% das lides. Então, assim, a gente sabe que no âmbito tributário é onde envolve empresa, recurso, dinheiro, é onde mais se congestiona. Tanto que, nesse mesmo número, a taxa de congestionamento é de 91,7%. Ou seja, o que é que ele quer dizer com isso? De cada 100 processos, em média, 8 transitam em julgado na área. Mas não estou falando se administrativamente, não. Estou falando judicialmente. Sim, sim. A cada 100, somente 8. O resto fica aí no limbo do processo, na demora e dentro do contencioso. Então, por isso que o processo administrativo tem aí sua importância. Mas aí eu te pergunto assim, teria alguma alternativa? Porque isso é a realidade hoje, mesmo tendo o processo administrativo. Alguns defendem, vamos dizer, eu já vi casos que defendem, até o Código Tributário da época, ele trazia um anexo de processo administrativo que depois foi esquecido. Mas ele dizia o seguinte, que você podia ter uma primeira instância e dali já ia direto para o judicial. Onde é que eu estou querendo chegar? A ideia, assim, tu tem algum pensamento de que, por exemplo, poderia ter um aproveitamento do processo administrativo no judicial? Porque em determinados casos, por exemplo, se você chega no judicial e ele embargar, ele pode muito bem começar tudo de novo, o levantamento, tudo que foi feito no administrativo ficou por água abaixo. Então, perdeu o sentido da celeridade, da informalidade, da especialidade do fisco em julgar. Então, eu digo assim, vamos dizer, para um possível código de processo tributário geral, teria alguma ideia, tu poderia ter, tu já parou para pensar, tipo, um aproveitamento obrigatório do processo administrativo no judicial, uma especialização onde tivesse uma jurisdição, vamos dizer, não una, mas dupla, algo nesse sentido, para realmente a gente não ter esse congestionamento judicial do processo. Por que há esse congestionamento, mesmo tendo processo administrativo fiscal, né? Mas, veja só, isso é um pouquinho de história, viu, Leandro? Eu, quando entrei há 25 anos no fisco, todo esse tempo a gente nota, e para trás, o quanto que o tributário era, tipo, largado. Ele é um dos principais tributos envolvendo a economia, coisa assim, mas era quase com um patinho feio. Se você visse as decadência e prescrição, todas as teorias formadas em cima da decadência e prescrição tributária vinham do civil, que o Supremo era formado só de civilistas, mas os tributaristas eram poucos, então eles traziam todas as teorias do civil, tanto que até hoje nós não temos um processo administrativo fiscal federal, quer dizer, nacional, para ver quanto que ele é um patinho feio, como você fala. Quando eu entrei no fisco também, as especialidades nas procuradorias, os procuradores tinham pouco conhecimento, os juízes, então, muito menos do tributário, era assustador. Era penal, era civil, como nas faculdades. Vê nas faculdades, eu não sei como é a tua aqui, mas a nossa, na minha que eu estou, tinha um tributário só. Como é que você vai dar um tributário? E penal tinha 6, 7, civil, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quer dizer, o aluno lá no 9º período vai ter tributário. Ninguém quer fazer o AB de tributário, porque nunca viu esse troço. Vai para o civil, o troço tem mais matéria, só aqueles que têm algum motivo que foi. Então, isso influencia um pouco nesta área do tributário, esse travamento. Esse é um lado. Agora, voltando para a realidade. Hoje, as fazendas públicas já estão se especializando, os juízes,
os procuradores, é outro nível, pelo menos por aqui que eu vejo, tá? Então, já está muito, são especializados nisso, então cada vez está mais se especializando. A nossa lei de execução fiscal, cara, é de 80. Quer dizer, é um retrocesso, é um troço que parece que não sai do lugar. E é um troço muito sério. Então, toda essa evolução, Liam, eu acho que é necessário, e claro que uma das grandes críticas que o Everardo Maciel falava sobre o processo administrativo fiscal, além de falar que quem julga lá é o próprio julgador, de um lado é a fazenda, já outro é ali, há essa descontinuidade total do administrativo com o judiciário, começa do zero tudo. Então, isso é um grande problema. Então, realmente, mas isso é só por meio de legislação. Mas isso é um amadurecimento, tanto na legislação processual, que nós não temos, na execução fiscal, e aí esse liame de que, se tiver um tribunal administrativo, um conselho, essa parte como se fosse a inicial lá, já fazendo parte da situação, e não começando do zero. Mas é difícil porque aquela separação dos poderes, como você fala, no nosso sistema, torna-se muito engessado. Então, é uma solução, assim, complicada. Viu? Ou até hoje a gente tem essa deficiência, assim, uma reforma tributária, na verdade, ela deveria, quando você fala em reforma tributária, a gente se volta muito para a ideia da reforma tributária do direito material. E ninguém pensa no direito processual, que é o que realmente pode fazer uma diferença. Outra coisa, parece que você leu o artigo do Everardo Maciel, ele bate muito nisso. Não adianta nada mudar a parte material se essa parte processual, essa parte aqui, está totalmente viciada e travada, não vai resolver em nada isso que você está acabando de falar. Não, é como eu te disse, os números são esses. Eu peguei aqui alguns números, eu estava vendo, ó, na Justiça Estadual, 85% é de execução fiscal. Prática, na Federal, chega a 94%. Então, assim, há um absurdo, questionamento muito grande. E é como disse, não há uma forma de vincular um aproveitamento de toda esse controle de legalidade, de toda essa especificidade que o processo administrativo dá, pelo conhecimento do fiscal, da análise em duas instâncias. Então, isso eu vejo que ficou um pouco vago. E é o seguinte, Liane, na legislação, né? Liane, como revolta disso, para forçar, era extinguir uma instância administrativa. Deixar só o técnico mesmo, analisar se tecnicamente for respeitado o princípio da legalidade e ficar com uma instância só. Claro que vai vir uma revolta enorme, mas então, tu pensa isso, né? Assim, sim, é muito mais rápido. Mais rápido, uma instância só administrativa, bem especializada, exatamente. Por quê? Porque tudo vai para o judiciário, não adianta. O que adianta? E agora, com esses problemas de que se empatou ainda mais favorável ao contribuinte, desculpa, pessoal, não estou defendendo o FIS, não está, é algo que essa grana não é para o FIS, se as leis estão mal feitas, vamos alterar as leis, mas se for autuado e bem autuado, é complicado. Então é o seguinte, daí o quê? Demora 10 anos para começar tudo de novo do zero no judiciário? Não está certo isso. Então, para quê? Para que ter uma segunda instância, colegiado, se é para demorar tudo isso? O maior prejudicado é a própria sociedade, porque o fisco, se ele receber ou não receber, não está nem aí. Estou falando assim, não é ele quem ganha a grana. Quem não vai receber é a sociedade, se devido for. E se a justiça resolve tudo, então... mas daí vai travar mais a justiça, mais do que já está travado? Complicado. Bem, isso. Há muitos anos esse problema nunca foi resolvido e não passa em discussão de reforma tributária. Nada. É como se fala, patinho feio, parece que não interessa. É um ponto. E a quem interessa, Liame, a ter a segunda instância no administrativo? Ao fisco não é, ao Estado não é. Isso é complicado. Bem, pois, meus colegas... Mas é polêmico, eu respeito... Não, é processo administrativo fiscal, o tema era esse, né? Processo administrativo fiscal, pontos polêmicos. Aqui a gente jogou várias questões, vários pontos. Se alguém tiver uma pergunta, o
Moreira Neto, tem algum questionamento? Você... Olá, boa noite. Me ouvem bem? Francisco. Como representante aqui do Fisco, do Piauí, Moreira, auditor fiscal aqui há 25 anos. Então, nós dois. E atualmente estamos iguais, entramos em 96. Atualmente estava como conselheiro titular aqui no TAF, aqui nós também temos tribunal, e o presidente, acredito que esteja presente aí nos ouvindo, e eu queria só dar um testemunho, que o tema foi bem colocado, né? A síntese na apresentação foi muito bem feita, está de parabéns o nobre palestrante, Dr. Ablin, e pela síntese, né? Foi objetivo, sem ampliar muito a discussão, sem colocar muitos temas, porque realmente teria matéria para se passar a noite toda, e foi específico no que foi apresentado. Então, está de parabéns aí a apresentação, e eu queria só pontuar dois aspectos no que tange a representação fiscal para junto ao Ministério Público e a questão do PAF, né? Do PAF, onde eles se entrelaçam. E como eu estou hoje, atualmente, como conselheiro no TAF e estou como representante numa força-tarefa junto ao Ministério Público, eu diria que eu sou um auditor privilegiado, até brinco lá no TAF com os conselheiros amigos e com o presidente. Estão dizendo que aqui no Piauí o Moreira manda prender e manda soltar, porque está como conselheiro no TAF e ainda está como representante junto ao Grincote, aqui, que é a nossa força-tarefa, para onde, na realidade, depois das decisões administrativas e do lançamento definitivo, inscrição em dívida ativa, né, o auditor fiscal faz a representação e nos encaminha lá ao Grincote, que é a nossa força-tarefa, que aí dá início à ação penal. Então, foi muito pontual e muito digamos assim, eu diria que o palestrante foi muito certeiro na questão dos dois temas, que realmente foi de enriquecimento muito grande dentro desses dois temas. E, para finalizar, um testemunho que eu tenho, nesses 25 anos, eu fui líder do projeto Nota Fiscal Eletrônica, e eu não poderia deixar de passar essa oportunidade com relação à linha de corte. Eu acredito que o processo administrativo fiscal melhorou bastante nessa questão pró-fisco, porque até então, até 2005, 2006, com a implantação da nota fiscal eletrônica, os fiscos, de uma maneira geral, eles detêm um controle quase que absoluto, quase que total, e agora com o SPED, que é escrituração digital, o controle e as ferramentas de controle que o fisco tem em cima do contribuinte são fenomenais, e são, assim, tecnológicas, e que realmente o resultado é apresentado a curtíssimo prazo, inclusive nessa questão da montagem e de carreamento de provas para dentro do processo administrativo fiscal, para dentro do PAF. Então, eu acredito que com a nota fiscal eletrônica, a gente teve uma quebra de paradigma, né, que os processos eram cheios de falhas por conta das provas que tinham que ser carreadas dentro do processo. Então, fica aqui o meu testemunho de quem realmente implantou a nota fiscal eletrônica aqui no Estado e que realmente, de fato, daí em diante, os processos ficaram muito mais robustos, autênticos e mais, digamos assim, mais favoráveis ao fisco, tendo em vista as provas que são carreadas dentro do processo administrativo fiscal. Era esse o testemunho que eu queria dar e parabenizar novamente o nobre palestrante. Obrigado, Francisco. Pois é interessante esse ponto do Moreira, de como essa questão da informatização, da tecnologia, de certa forma, facilitou, inclusive, a questão do controle administrativo do processo, né? Porque isso foi desencadear lá no Conselho de Contribuintes. Neto, o Moreira, só uma questão que eu ia até aproveitando a experiência da representatividade fiscal, tu crê que
há uma representatividade mais atuante, de certa forma, consegue um controle melhor do processo administrativo. Eu digo assim, por exemplo, o fato do Ministério Público estar atuando, isso repercute na sociedade de tal forma que a gente tenha, vamos dizer, uma sonegação menor, ou algo que realmente consiga melhorar essa questão da atuação do fisco. Tu crê que repercute positivamente? É isso que eu não sei se a gente consegue misturar isso. Entendi. Né? Eu diria que certamente o impacto dessas forças-tarefas a nível nacional, e hoje todos os estados, cada estado tem a sua força-tarefa, em alguns estados chama-se CIRA, né? Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos, aqui no caso do Piauí é GRINCOT, que é o Grupo Interinstitucional de Combate aos Crimes contra a Ordem Tributária. Então, eu acredito, William, que é uma extensão. Na realidade, a ação penal, ela só se inicia se houver um crime, na realidade, se houver indícios de crime, né? O fato do julgamento administrativo, em segunda instância, e a inscrição em dívida ativa, essa finalização do processo administrativo fiscal, ele dá início a essa representação. Temos que lembrar que a representação fiscal ela só dá início, ela só é feita pelo auditor fiscal se houver indícios de crime tributário. Não são todos os julgamentos administrativos que vão resultar em representação fiscal. Lógico que a grande maioria hoje, acredito eu que 70%, não tenho esse número exato, mas aproximadamente, dos julgamentos administrativos estão resultando em ação, em representação fiscal. Essa repercussão, ela existe sim a nível estadual. A gente mensura isso diretamente. Lá no GRINCOT a gente tem todas as planilhas de arrecadação das representações fiscais de maneira direta. Tem o efeito indireto que repercute dentro do meio empresarial. E só para deixar aqui um pouco mais claro essa questão do crime tributário, a gente tem que saber separar, né, o erro da intenção, do dolo. A gente tem situações pontuais onde o contribuinte abre inscrição exclusivamente para praticar sonegação fiscal. Então, esse sim é o principal alvo das forças-tarefas. É extirpar essa parte ruim digamos, dos contribuintes, para ver se deixa uma concorrência mais leal. Mas assim, há uma repercussão direta dentro das arrecadações dos estados, isso é fato. Pois bem, meu amigo, obrigado, Neto, obrigado, Moreira pela compartilhamento das experiências, né? Isso que é importante também, aliar a parte legislativa, teórica e a questão prática, né? Que aqui é a vivência de nós que trabalhamos no fisco. Então, Harbley, eu agradeço sua participação, agradeço muito a sua experiência, o tempo disponibilizado aqui para trocar com a gente, o Moreira também, o Neto Carvalho e os outros colegas aqui que estão participando, os que são de fora, os que estão aqui, o do Conselho Municipal também. Então, obrigado a todos. Harbley, se você tiver alguma coisa mais para falar, fique à vontade. Não, então, agradecendo a paciência de vocês, tá bom? Muito obrigado pelo convite, ok? E aí, Guilherme, como você falou, se alguém interessar pelo livro, daí você converse com o pessoal e a gente verifica depois como fazer para entregar, se for o caso. Se alguém tiver interesse na compra do livro do José Harbley, de Processo Administrativo Fiscal, que é um curso de Processo Administrativo Fiscal, pode entrar em contato comigo, que aí eu vejo diretamente com ele facilita um preço até mais barato do que no site. E eu, inclusive, não tenho esse livro ainda, eu vou pedir, viu, Harbley? Aí eu posso aproveitar, se alguém quiser pedir junto comigo, a gente já pede o livro. Tá então, bom? Mais uma vez, muito obrigado a eu todos, obrigado pela noite, obrigado aos que estão, a todos que estão aqui.
E vamos ao próximo evento, no próximo mês, sempre manter em contato com... A gente tem uma página que é Direito entre Ciências, e a gente está divulgando esses eventos sempre nessa página, no Instagram e o site, né? Direito entre Ciências. Então, todo mês nós temos um evento novo, e esse nós tivemos o privilégio de ter o professor José Rabro. Então, obrigado a todos. Obrigadão, viu? Boa noite, Neto. Boa noite a todos. Até a próxima.